Todos nós temos algo ou alguém que ocupa o centro da nossa vida, mesmo que não tenhamos consciência disso. Às vezes, é o trabalho. Outras vezes, a família, os problemas, os medos, as metas. Vivemos cercados por demandas, distrações e urgências. E, no meio disso tudo, a pergunta ecoa com força: onde está Deus nessa equação? Ele ainda é o centro? Ou se tornou mais um elemento entre tantos? É fácil dizer que colocamos Deus em primeiro lugar. Difícil é provar isso com a forma como vivemos. A verdade é que aquilo que ocupa o topo das nossas prioridades molda todo o restante. O que está em primeiro lugar define como usamos nosso tempo, como tomamos decisões, como lidamos com os conflitos e até como tratamos as pessoas. E quando Deus não está nesse lugar de honra, tudo começa a sair do eixo. O coração se torna instável, a mente se torna confusa, a alma perde o senso de direção. Porque fomos criados para viver com Deus no centro, e qualquer outra coisa que ocupe esse espaço sagrado gera desequilíbrio. A Bíblia é clara sobre isso. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou ele é o primeiro, ou ele é deixado de lado. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não basta reconhecê-lo de vez em quando tudo desmorona. O chamado é para viver com ele no centro, todos os dias, em todas as decisões. Porque quando Deus é a nossa referência, as veredas, que estavam tortas, confusas, perigosas, começam a ser alinhadas. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma atitude religiosa. É uma revolução de prioridades. É reorganizar a vida com base no reino, não nas circunstâncias. É decidir, todos os dias, que ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Não só no discurso, mas na prática. E essa prática começa nas pequenas escolhas, no tempo que dedicamos à presença dele, no espaço que damos à sua voz, na forma como conduzimos nosso dia. Talvez, sem perceber, você tenha colocado outras coisas nesse lugar. Talvez Deus ainda esteja na sua vida, mas não mais no centro. Hoje, o Espírito Santo nos chama a olhar para dentro e refletir: quem está ocupando o trono do meu coração? Porque, no fim, não são as palavras que respondem essa pergunta, são as prioridades. E prioridade não é o que dizemos valorizar. É o que de fato colocamos em primeiro lugar. Nem sempre percebemos quando isso acontece. Às vezes, Deus vai sendo deslocado lentamente, sem alarde. Começa com a falta de tempo para orar, depois, com a desculpa de que está tudo corrido, e logo ele já não está mais no centro. Está nas margens da nossa vida. Está ali, mas como uma presença decorativa, não essencial. Ocupa um espaço simbólico, mas não funcional. Está na nossa boca, mas não nos nossos hábitos. Está nos discursos, mas não nas decisões. E esse distanciamento silencioso cobra um preço alto. Quando Deus deixa de ser o centro, as coisas começam a perder o sentido. Até o que parecia funcionar antes começa a gerar cansaço. A alma se torna pesada, a mente se enche de ruído, e o coração se torna refém de um vazio que nada consegue preencher. Porque fomos criados para viver em comunhão com Ele. Tudo o que tentarmos colocar nesse lugar, sejam pessoas, trabalho, status, bens ou até mesmo a busca por estabilidade emocional, vai falhar em nos satisfazer. E é sutil. Não acontece de forma abrupta. O coração humano tem a tendência de se distrair, de se apegar ao visível, ao urgente, ao que nos traz uma gratificação imediata. Mas o reino de Deus não é construído com base em conveniências. Ele é edificado sobre rendição, sobre obediência, sobre colocar Deus onde ele sempre deveria estar, no centro. E quando trocamos isso por qualquer outra coisa, por melhor que pareça, inevitavelmente colheremos desequilíbrio espiritual. Jesus foi direto ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ele sabia que, cedo ou tarde, servir a algo fora da vontade de Deus nos escraviza.
perdemos a liberdade, o foco, a clareza. Quando a carreira se torna o centro, sacrificamos a alma por reconhecimento. Quando a família ocupa esse lugar, esperamos dela o que só Deus pode nos dar. Quando colocamos a nós mesmos no trono, caímos sob o peso das nossas próprias limitações. Tudo se desajusta. E talvez você perceba isso agora. Talvez esteja vivendo um tempo em que as coisas parecem desconectadas. Você faz, corre, tenta, mas a paz não vem. A satisfação não chega. A clareza desapareceu. É porque Deus foi ficando de lado. Mas a boa notícia é que Ele não foi embora. Ele espera, Ele chama. Ele deseja voltar para o centro, não por vaidade divina, mas porque só Ele sabe como sustentar a sua vida de verdade. Quando Deus deixa de ser o centro, tudo perde o equilíbrio. Mas quando Ele volta para o centro, tudo começa a encontrar seu lugar. Priorizar Deus não é um luxo espiritual. É uma necessidade vital. É uma questão de sobrevivência da alma. Porque sem Ele no centro, tudo gira em torno do vazio. Mas, com Ele, até o que parecia desorganizado começa a se alinhar, porque onde o Senhor reina, a paz se estabelece. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus deixa claro o que espera de nós: prioridade. Em Êxodo 23, ao entregar os 10 mandamentos, ele começa com uma afirmação que não permite ambiguidade: não terás outros deuses além de mim. Esse não é apenas um princípio moral, é uma exigência de exclusividade. Deus está dizendo: eu não divido o trono, ou sou o primeiro ou não sou. E mesmo sendo um mandamento antigo, ele continua ecoando com força hoje, porque o coração humano continua sendo inclinado à substituição. Muitos pensam que não têm outros deuses porque não adoram imagens, mas idolatria, no sentido bíblico, vai muito além disso. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, tudo aquilo que exigimos mais do que a sua presença, tudo aquilo que consultamos antes de consultar a Ele. Pode ser um sonho, uma pessoa, uma conquista, até mesmo o medo. E, quando essas coisas se tornam o primeiro, quebramos o mandamento, ainda que jamais admitamos isso com palavras. Jesus, séculos depois, reafirma esse princípio com profundidade e amor. Em Mateus 22, 37 e 38, ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Não é apenas uma repetição de Êxodo, é uma elevação. Jesus nos convida a amar a Deus com tudo o que somos, de forma integral, indivisível, contínua, coração, alma, mente, ou seja, nossos afetos, nossa essência e nossos pensamentos. A pergunta que nos cabe é: esse amor está presente na forma como vivemos? Não em momentos pontuais, mas no cotidiano. A forma como lidamos com o dinheiro, com o tempo, com as pessoas, com as decisões, tudo deveria ser uma expressão desse primeiro mandamento. Mas muitas vezes, fragmentamos nossa espiritualidade, reservamos um espaço para Deus, mas não todo o espaço. Queremos o conforto da fé sem o custo da prioridade. Mas não há fé genuína sem centralidade. E não há centralidade sem entrega. Amar a Deus de todo o coração significa colocá-lo acima das emoções instáveis. Amar com toda a alma é priorizá-lo acima dos desejos passageiros. Amar com todo o entendimento é submeter nossa lógica e nossos planos à sua sabedoria. E isso só é possível quando o Espírito Santo nos convence e nos ajuda. Porque o amor a Deus não é produzido por esforço humano. Ele nasce da revelação. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais desejamos colocá-lo em primeiro lugar. O primeiro mandamento ainda é o maior. E não por acaso, ele é o alicerce de todos os outros. Sem ele, toda a nossa espiritualidade vira fachada. Mas quando Deus ocupa o lugar de honra, tudo ganha coerência. A vida se alinha, a alma encontra descanso, e os outros mandamentos deixam de ser obrigação.
se tornam consequência natural de um amor que nos transforma por dentro. Entre tantas palavras de Jesus que nos confrontam e curam, há uma que carrega uma promessa tão poderosa que deveria estar gravada no nosso coração. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual, é uma prioridade que ativa provisão, é uma ordem que reorganiza tudo. E ainda assim, é uma das mais ignoradas por quem diz crer. Jesus pronuncia essa frase no contexto da ansiedade, falando sobre comida, roupa, futuro. Ele sabia que o coração humano vive em busca de segurança, mas o reino de Deus não se constrói sobre a lógica do acúmulo. Ele se estabelece sobre a confiança. E Jesus, ao dizer isso, estava dizendo: parem de correr atrás das mesmas coisas que o mundo corre. Coloquem o Pai no centro. Foquem no reino, e tudo o que for necessário será provido. O que ele oferece aqui é um caminho de descanso, não de desempenho. Buscar o reino em primeiro lugar não significa abandonar responsabilidades ou viver uma vida mística e desconectada da realidade. Significa reorganizar o coração. Significa fazer de Deus a nossa primeira consulta, nosso primeiro pensamento, nossa prioridade diária. É acordar perguntando: como posso agradar o Rei hoje? É tomar decisões à luz da justiça dele. É tratar as pessoas com o amor que ele espera. É viver com o céu no centro, mesmo em meio à correria da terra. O problema é que muitas vezes invertemos a ordem. Buscamos primeiro o que queremos: sucesso, estabilidade, conforto, e quando tudo falha, voltamos ao reino. Como se Deus fosse o plano B. Mas o texto é claro: buscai primeiro. A promessa depende da prioridade. As outras coisas que serão acrescentadas vêm depois. O reino vem antes. O que muitas vezes nos frustra não é a falta de fé, mas a ordem errada das prioridades. Queremos resultados espirituais com métodos carnais. Queremos paz divina com agendas que ignoram o espírito. E há algo ainda mais profundo nesse versículo. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está falando de migalhas. Está falando de abundância, de suprimento, de cuidado, de um Deus que conhece nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Mas essa adição só acontece no ambiente da confiança. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, o restante não precisa ser perseguido. Ele nos alcança. Talvez você tenha vivido num ciclo de ansiedade, frustração, tentativas falhas de manter tudo sob controle. Talvez você ore, mas ainda mantenha o foco nas suas próprias estratégias. Hoje, o Espírito te chama de volta ao lugar da simplicidade. Busque primeiro o reino, não como uma teoria, mas como prática diária. E você verá a diferença, porque onde o reino é prioridade, a provisão se torna consequência. E onde Deus reina, a paz floresce. Quando Deus volta para o centro da nossa vida, tudo ao redor começa a se alinhar. Não porque as circunstâncias mudam magicamente, mas porque o nosso coração muda e, com ele, a forma como enxergamos e enfrentamos todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar não é um gesto simbólico. É uma decisão prática e espiritual que abre caminho para a manifestação real de suas promessas. E as Escrituras estão cheias de testemunhos sobre o que acontece com quem faz essa escolha. A primeira evidência é a direção divina. Quando Deus ocupa o lugar de honra, Ele guia com clareza. Salmo 32:8 declara: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isso significa que ao priorizarmos Deus não caminhamos mais no escuro. Passamos a discernir sua vontade nas pequenas e grandes decisões. Ele nos livra de atalhos perigosos, nos livra de alianças erradas, nos livra de caminhos que pareciam bons, mas terminariam em dor. A presença dele ilumina o que estava confuso. A segunda evidência é a paz que excede todo o entendimento,
Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Quando Deus é prioridade, a ansiedade perde força, a mente encontra repouso, o coração para de correr atrás do inalcançável e se aquieta. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que eles já não nos dominam. A presença do Pai traz um tipo de segurança que não depende de circunstâncias, mas de comunhão. A terceira consequência é a provisão sobrenatural. Filipenses 4:19 afirma: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus." Não estamos falando de prosperidade vazia. Estamos falando de um Pai que cuida, de um pastor que conhece cada necessidade antes mesmo que verbalizamos. Quando Deus é colocado no centro, Ele se responsabiliza pelo sustento da jornada. Ele provê no deserto, na escassez, na espera. O Salmo 23 não mente: "Nada me faltará." E a quarta bênção é a proteção constante. Salmo 121, 7-8 diz: "O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre." Não se trata de uma bolha onde nunca seremos feridos, mas de uma promessa de que Ele estará conosco em cada batalha. Quando Deus é o primeiro, não enfrentamos os desafios sozinhos. A sua presença nos guarda de formas que nem conseguimos perceber. Ele é o escudo invisível que sustenta quando tudo ao redor desaba. Essas quatro bênçãos, direção, paz, provisão e proteção, não são consequências de mérito, mas de ordem. Quando Deus está no lugar certo, tudo ao redor se reposiciona. E mesmo o que não entendemos passa a ter propósito, porque quando Ele reina, até o sofrimento é redentor. Até a espera se torna fértil. Até o silêncio dele gera confiança. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece fora de lugar. Talvez até sinta que Deus está distante. Mas e se o problema não for a ausência dele, e sim a posição em que você o colocou? Ele não deixou de ser Deus, talvez apenas deixou de ser o primeiro. E hoje, ele te chama para colocá-lo de volta no centro, porque quando ele ocupa esse lugar, tudo muda. Por fora pode parecer igual, mas por dentro, o reino começa. Colocar Deus em primeiro lugar não é um evento único. É uma prática contínua, feita em silêncio, longe das luzes, no cotidiano. Muitos pensam que priorizar Deus exige grandes atos espirituais, longas orações, retiros, tempo de sobra. Mas o reino de Deus se manifesta no ordinário, no pequeno, no repetitivo. A questão não é o quanto você faz, mas com que coração você vive. A presença de Deus não exige cenário, exige espaço. A primeira forma de priorizar Deus é reservar tempo intencional com Ele. Não tempo que sobra, tempo separado. Ainda que sejam poucos minutos pela manhã, um momento de silêncio no carro, um versículo durante o café. Deus honra o tempo que entregamos com sinceridade. É ali, nesse altar secreto, que Ele fala. É ali que Ele limpa, fortalece, direciona. Quem quer viver com Deus no centro precisa aprender a parar, porque ouvir exige pausa, e pausa exige decisão. A segunda prática é trazer Deus para dentro das decisões, desde as grandes até as pequenas. Orar antes de responder algo importante, buscar sabedoria nas Escrituras antes de tomar um rumo, submeter planos a Ele antes de executá-los. Isso não é superstição, é dependência. É reconhecer que sem Ele, até o que parece certo pode dar errado. Quando você consulta Deus como primeira opção e não como último recurso, você está colocando-o no lugar certo. A terceira forma de priorizá-lo é ajustar suas atitudes ao caráter dele. A Bíblia não foi feita apenas para ser lida, mas para ser encarnada. Amar quando seria mais fácil ignorar. Perdoar quando há razões para se vingar. Honrar quando ninguém está vendo. Escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente.
Essas decisões doem, mas colocam Deus no centro, porque mostrar o caráter dele em nossa conduta é uma das formas mais concretas de adorá-lo. Também priorizamos Deus quando discipulamos o coração para não se render ao automático, porque a alma tem a tendência de se distrair, de se perder em tarefas, de substituir presença por produtividade. Viver com Deus no centro é reeducar o coração diariamente. Senhor, me ensina a te reconhecer em tudo. É treinar o olhar para enxergar Deus no detalhe, no nascer do sol, no silêncio do quarto, na risada dos filhos, na lágrima que cai, mas não esconde fé. É aprender a ver o eterno no meio do cotidiano. E talvez o mais importante, priorizar Deus é abrir espaço para o arrependimento constante, porque vamos falhar, vamos esquecer, vamos colocar outras coisas no trono, mas a graça dele nos chama de volta, e cada vez que voltamos ao lugar de rendição, ele nos recebe. Ele não exige perfeição, ele deseja sinceridade, corações que erram, mas voltam, que se perdem, mas buscam, que reconhecem. Senhor, sem ti eu não sei viver. No fim, priorizar Deus não é sobre fazer mais, é sobre viver com consciência dele em tudo, é sobre andar com Deus, comer com Deus, trabalhar com Deus, descansar com Deus, amar com Deus, viver uma vida em que cada parte, cada escolha, cada respiração revela: o Senhor está aqui, e Ele é o primeiro. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com sinceridade e humildade. Reconhecemos que tantas vezes deixamos outras coisas ocuparem o Teu lugar. Permitimos que a correria, as preocupações, os medos e até mesmo nossos próprios desejos nos afastassem do centro da Tua vontade. Fomos distraídos, fomos apressados, fomos independentes demais. E por isso hoje pedimos: restaura, Senhor, a Tua posição no nosso coração. Tu és o único digno de ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Tu és o nosso Criador, nosso sustentador, nosso Redentor. Nada faz sentido sem Ti. E agora, com arrependimento, abrimos mão de tudo aquilo que tem nos distanciado da Tua presença. Abandonamos a necessidade de controle, deixamos de lado os ídolos do cotidiano, desmontamos os altares que ergueram-se acima de Ti, ainda que em silêncio, e Te pedimos, volta a reinar. Entra, Senhor, com Tua paz onde só havia ansiedade. Entra com Tua direção onde só havia confusão. Entra com Teu amor onde o orgulho se instalou. Que toda distração espiritual caia por terra agora. Que o nosso coração volte a pulsar com fome da Tua presença. Que a nossa rotina seja transformada pelo Teu toque. Que a nossa mente se renove na Tua palavra. E que o nosso tempo, nossas prioridades e nossos sonhos estejam todos aos Teus pés. Dá-nos graça para buscar o Teu reino em primeiro lugar. Ensina-nos a Te reconhecer em todos os nossos caminhos. Faz com que o nosso coração seja sensível à Tua voz e disposto a obedecer, mesmo quando for difícil. Que as nossas decisões revelem que Tu és o centro. Que o nosso falar e o nosso calar reflitam a Tua glória. Que o nosso lar seja lugar de adoração e reverência. Que a nossa vida se torne um altar contínuo. Perdoa-nos por tentar viver sem Te consultar, por tomar decisões sem Te incluir, por Te deixar por último, quando deverias estar à frente de tudo. Mas com fé também Te agradecemos, porque mesmo quando nos afastamos, o Senhor permaneceu. E agora, aqui estamos, prontos para Te entronizar de novo, prontos para recomeçar, prontos para viver uma vida centrada em Ti e não em nós. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Reina em nós, reina sobre tudo, reina agora, para sempre. Em nome de Jesus, amém. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, não apenas reorganizamos as prioridades, nós redefinimos o nosso propósito. Tudo começa a ganhar um novo significado. As batalhas já não nos quebram como antes, porque sabemos quem está no controle. As vitórias
já não nos corrompem, porque sabemos a quem pertence a glória. A pressa, o medo, a comparação, o vazio, tudo isso vai sendo substituído por algo mais profundo, um senso de direção que nasce da presença constante de Deus em nós. Uma vida centrada em Deus não é perfeita, mas é firme. É uma vida que atravessa os desertos sem perder a fé, que vive em meio à correria sem perder a sensibilidade espiritual, que ama sem interesse, que serve sem buscar reconhecimento, que confia mesmo quando não entende. Essa vida não é construída com base na emoção, mas na entrega diária. Cada manhã se torna uma nova chance de dizer: Senhor, hoje de novo eu escolho te colocar em primeiro lugar. E quanto mais andamos com Deus, mais Ele nos molda, mais Ele revela o que precisa ser curado, o que precisa ser retirado, o que precisa ser fortalecido. Essa transformação é contínua e é profunda, porque não afeta só o nosso interior, ela alcança nossas atitudes, nossos relacionamentos, nossas escolhas. A presença dele começa a se refletir no tom da nossa voz, no brilho dos nossos olhos, na firmeza das nossas decisões. E então, sem perceber, passamos a viver como respostas vivas daquilo que Deus pode fazer quando alguém decide colocá-lo no centro. Talvez hoje seja o dia de um novo começo para você. Talvez seja o momento de reposicionar sua vida inteira em torno de Deus. Não como quem faz uma promessa emocional, mas como quem entende. Nada funciona direito sem Ele no lugar certo. E o lugar certo de Deus sempre foi, e sempre será, o primeiro. Viver com Deus no centro é caminhar com paz, com propósito, com direção. É enxergar a vida com os olhos do céu. É fazer de cada dia uma expressão de fé. É ser conduzido, sustentado e transformado por aquele que nunca erra o caminho. E é assim que a nossa história começa a alinhar-se com a eternidade. Um passo de cada vez com Deus à frente, no centro e dentro de tudo. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo ao nosso redor começa a fazer sentido. A alma encontra paz, a mente se alinha e o coração descansa. Não é sobre ter uma vida perfeita, é sobre ter uma vida guiada, protegida e transformada pela presença dele. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar. E se conhece alguém que precisa desse lembrete, envie este vídeo como um presente espiritual. Curta, se inscreva no canal e continue com a gente. Ainda temos muito a viver na presença de Deus.